Agora meio-dia em ponto, boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia investiga a morte de menina de 9 meses em Vargem Alta. Estado mantém obrigatoriedade do uso de máscaras. Assassino de universitária de Castelo vai a júri popular em Cachoeiro. Mais de 6 mil pessoas são afastadas das escolas por causa da Covid-19 no Espírito Santo. E prefeito de Itapemirim movimenta 30 milhões de reais de forma irregular e pode ter contas rejeitadas. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. A Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de 9 meses em Vargem Alta que chegou sem vida na manhã de ontem no hospital do município. O Samuel de Fraga traz os detalhes desse caso para a gente. Pois é, né, Wanderson Amorim? A polícia investiga o caso dessa menina que chegou já sem vida, levada pela mãe até o Hospital Padre Olívio em Vargem Alta. A equipe médica fez todos os procedimentos respiratórios, mas sem êxito. Mas o que chamou a atenção foi que essa criança chegou no hospital com alguns hematomas. Imediatamente a equipe médica acionou a polícia e como não há como afirmar a causa da morte, então a perícia foi acionada, o corpo foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O laudo cadavérico deve ficar pronto em cerca de 30 dias. Bem, os pais foram encaminhados até a delegacia, prestaram depoimentos e foram liberados. A criança foi sepultada na manhã desta quinta-feira, às 9 horas da manhã, em Vargem Alta. E o caso está trazendo muita comoção. Bem, o laudo cadavérico deve ficar pronto em cerca de 30 dias e a gente vai acompanhar esse caso e trazer uma resposta para a população que ficou chocada com a morte de mais essa criança de 9 meses. Agora, Wanderson, segundo informações, a menina completou 9 meses ontem. Muito trágico, né? Bem, voltamos aos estúdios com você. Uma situação muito triste, né? Uma criança de 9 meses de idade perdeu a vida de forma tão prematura, foi levada para o hospital pela própria mãe e aí os médicos encontraram algumas lesões, alguns hematomas. E a polícia realmente quer saber o motivo, se foi algum acidente que aconteceu com essa criança, né? A família parece que está muito abalada. A gente torce, né, para que realmente não seja um caso, mais um caso de agressão. Nesse momento triste, todo mundo sofre, toda a família acaba sofrendo com essa perda. Agora a gente muda de assunto. Mais de 6 mil pessoas já foram afastadas de escolas aqui do estado por causa da Covid-19. O número inclui professores, alunos e demais profissionais da educação e preocupa os especialistas em saúde. Desde o retorno às aulas aqui no Espírito Santo, mais de 6 mil alunos foram afastados das escolas em função da Covid-19. Para essa infectologista, os afastamentos são resultados do retorno às salas de aula no momento em que a variante Ômicron estava em seu pico. Primeiro que a volta às aulas aconteceu logo em sequência da onda da Ômicron, onde tinham muitas famílias, onde todos os membros estavam infectados, muitas às vezes ainda assintomáticos. E aí os alunos foram voltando à escola, né, e as suas famílias também detectando doença, infecção. Alguns alunos podem ter adquirido na escola, mas a gente sabe que a onda da Ômicron ela foi muito mais transmissível, né? Uma cepa mais transmissível do que as outras cepas. Então, eu acredito que venha da onda da Ômicron que a gente estava passando, né? E ainda está passando nesse período. Mesmo diante das diversas possibilidades de acesso aos conteúdos por meio dos multicanais na TV e outros formatos que preservam a saúde dos alunos e colaboradores durante a pandemia, a especialista afirma que somente quem apresentar algum sintoma deve ficar em casa. Nós temos que recomendar que fiquem em casa os alunos que estão com qualquer quadro respiratório, gripal, e que nesses casos só volte às aulas fazendo o teste e afastando a Covid.
e que esses canais sejam direcionados para os alunos que estão impossibilitados de ir à escola por causa de problemas de saúde. Então, isso vem suprir, sim, aquela criança que antes faltava à escola e não recebia nenhum estímulo, né, nos momentos que estava de atestado médico. De acordo com a Secretaria de Educação, desde o retorno às aulas presenciais aqui no Espírito Santo, foram registrados mais de 2.000 casos de Covid-19 nas escolas, sendo 4.051 na rede municipal. Destes, 521 só aqui na Grande Vitória. Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, o crescimento dos casos de Covid-19 dentro do ambiente escolar também causa uma sobrecarga aos professores. O Sindiúpes tem recebido nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso e-mail, no nosso site, né, nos nossos telefonemas e nas nossas visitas nas escolas, muitas reclamações dos colegas, porque isso tem acontecido com uma certa constância, conforme esses dados que hoje vocês estão tendo. Né? São muitas reclamações de colegas que estão sendo sobrecarregados, porque aquele colega que apresentou um atestado, outro tem que assumir a sua turma. E isso não só compromete o trabalho laboral dos profissionais da educação, das redes municipais e estadual do Espírito Santo, mas também a qualidade do ensino. Então estamos preocupados, estamos dialogando com o governo e com a sociedade no sentido de que, apesar da pandemia ter, reduzido o número de contágios, de óbitos, mas ela ainda está aí. E é preciso ainda termos esse olhar atento sobre essas realidades. A especialista reforça a importância da vacina e também dos testes em crianças que apresentarem algum sintoma. A forma que a gente tem de ter uma escola segura é com a vacinação da maioria dos alunos, né, dos professores, dos trabalhadores das escolas, então que isso pudesse passar a ser obrigatório e que assim que uma família está com casos suspeitos de Covid ou alguma criança com sintomas respiratórios, que ela seja imediatamente afastada, seja procurado um atendimento médico, seja por teleconsulta ou presencial, e que seja feito o teste de Covid nessa criança, para ela só voltar à escola devidamente avaliada por um profissional. E depois do intervalo, homem que matou universitário em Cachoeiro vai a júri popular. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade. Participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 999 46 1607. Fez um flagrante, tem um problema no seu bairro, tá na bronca? Encaminhe aqui para o Ronda da Cidade que vamos em busca de uma resposta para o problema do seu bairro. E a máscara já virou um acessório essencial na hora de sair de casa. Isso porque em muitos locais o uso é obrigatório, mas tem cidades que já estão liberando o uso dessa proteção facial. Aqui no estado, em Cachoeiro de Itapemirim, ainda não há previsão de liberação. Confira na reportagem. Várias cidades do Brasil já flexibilizaram o uso de máscaras contra a Covid. Na região sudeste do país, apenas o Espírito Santo não cogita a hipótese de liberar o uso de máscaras. Em Minas Gerais, na capital, o prefeito liberou o uso em ambientes abertos. No Rio de Janeiro, não é preciso usar máscaras em qualquer local, até mesmo nos ambientes fechados. Já em São Paulo, um comitê vai avaliar a possibilidade do não uso de máscaras. Para o infectologista, a liberação no Espírito Santo pode esperar mais um pouco. Acabamos de passar por uma festividade que se caracteriza por aglomerações, que foi o Carnaval. Então, para a gente sentir realmente o impacto disso daí, demora de 10 a 20 dias. Então, suspender o uso da máscara nesse momento pode ser um tanto precoce. Mesmo alguns estados tendo tomado essa iniciativa, a gente ainda não sabe se essa onda vai manter-se em queda, se vai atingir um platô que é seguro para todos nós, para começarmos a voltar à nossa vida, como a conhecíamos antes da pandemia, ou se vamos ter alguns picos que podem significar algumas perdas ainda. Na avaliação da Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, a utilização da proteção facial ainda é necessária porque é a recomendação do governo do estado. Nós estamos no final de uma onda que foi essa Omicron, essa variante que veio e contaminou muitas pessoas. Em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, essa onda começou anterior ao Espírito Santo. Então eles já estão com os níveis bem mais baixos de contaminação, de óbitos, e já vem nessa
formato aí de retirar máscara, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados. Cachoeiro, a gente segue todo um padrão a nível estadual. Então, nós temos ainda uma normativa, né, que é uma normativa do Estado, nós temos a portaria 013R de 2021, que fala que as pessoas em ambiente tanto aberto quanto fechado, quando estão fora da sua residência, devem estar de máscara. De acordo com o secretário de Saúde de Cachoeiro, a utilização de máscaras ainda deve seguir por mais um tempo, mas já existe a expectativa de liberação do uso na cidade. A administração, né, municipal, a gente já entende que a gente está nesse momento real de transição. Como eu te disse, nós estamos esperando as orientações do Estado, até porque os próprios órgãos de controle, como o Ministério Público, eles veem muito essa questão. Quando o Estado faz a normativa que os municípios precisam seguir, então a gente ainda precisa dessa orientação, né, da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado. Se a gente puder fazer essa transição para a tirada da máscara, a gente espera que seja o mais breve possível. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo esclareceu que, por conta da portaria estadual, o uso de máscaras, se a pessoa precisar sair de casa, é de dever e responsabilidade do capixaba, independentemente do nível de classificação de risco do município, que é emitido semanalmente através do mapa de risco do governo do estado. Durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o secretário estadual de Saúde reforçou a necessidade de manter o uso de máscaras, apesar de outros locais já terem liberado o uso da proteção. O governo do Estado do Espírito Santo não abdicou da orientação clara a toda a população sobre o uso das máscaras durante o interstício da terceira e da quarta onda. Não tivemos que rever posições e voltar atrás em posições no que diz respeito ao uso das máscaras e ao reconhecimento da transmissão respiratória como a principal forma de transmissão do vírus. Então, o que a gente tem que fazer até o momento é ter um pouco mais de paciência. O número de casos nitidamente está caindo, mas ainda é precoce essa medida na nossa realidade. A gente tem que manter ainda a máscara, o distanciamento social. A gente sabe que isso está perto de terminar, as vacinas estão fazendo efeito, mas ainda é precoce essa medida do ponto de vista coletivo. E depois de 5 anos, o assassino da universitária Fernanda Costa Beber, moradora lá de Castelo, vai finalmente sentar no banco dos réus em Cachoeiro. O Natan Rodrigues tem mais detalhes para a gente. O comerciante Girley Gomes de Araújo vai sentar no banco dos réus no dia 31 deste mês, 31 de março, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é acusado de matar a tiros no ano de 2017 a universitária do distrito de Estrela do Norte, em Castelo, Fernanda Costa Beber, que na época tinha 30 anos e tinha terminado um relacionamento com o suspeito. O crime aconteceu no dia 17 de agosto, quando a universitária entrava com o carro na garagem de sua casa, que fica no bairro Paraíso, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Os dois tinham terminado um relacionamento, um namoro de 5 meses, e ele teria matado a Fernanda porque pediu dinheiro para comprar drogas e ela não teria dado. O rapaz disse à polícia que, na época do crime, teria conhecido a universitária em um site de relacionamentos e teria perdido todo o dinheiro que ganhou através da venda de uma carreta em um bingo em Conha, pelo fato da Fernanda sempre querer coisas luxuosas, querer um padrão de vida muito alto. E aí, como ele vendeu essa carreta, acabou gastando esse dinheiro todo com os luxos da Fernanda, segundo o suspeito, o que nada justifica cometer esse crime, né? Girley será julgado no dia 31 de março, às 9 horas da manhã, no Fórum Desembargador Horta de Araújo, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Desde a época do crime, ele está detido no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece preso e agora vai ser julgado no final deste mês para responder pelo crime que ele cometeu, né? Incrível, um homem sempre querendo justificar a ação dele, querendo justificar o crime dele com a ação da outra pessoa, né? Falando aí que essa mulher queria ter um padrão de vida muito alto, ele deu para ela e quando precisou de dinheiro para comprar drogas, ela não deu e aí ele acabou matando, assassinando a Fernanda. A gente vai acompanhar todo esse caso e assim que a gente tiver informações sobre o fim desse julgamento, a gente traz para você aí, Wanderson, e também o alívio da família, né, em ter uma resposta para esse crime tão brutal contra a Fernanda. Eu volto no estúdio com você, Wanderson. Depois de 5 anos, vai sentar no banco dos réus. Eu acompanhei esse caso na época, lá em 2017, junto com o antigo delegado titular, né,
da Delegacia de Homicídios aqui de Cachoeiro, né, da Crimes contra a Vida, o doutor Guilherme Eugênio, E na época, o que chama atenção nessa história é que esse rapaz ele teve a sorte de faturar, de ganhar uma carreta num bingo lá no município de Conha, uma carreta avaliada aí em pouco mais de R$500 mil, uma grana considerável. Ele chegou a montar uma loja de conserto de celulares ali próximo à Catedral de São Pedro, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Conheceu essa menina num site de relacionamentos e aí passou a bancar uma vida muito luxuosa para ela. Ela andava de Corolla 0 km, para você ter uma ideia. Ele tinha uma despesa com ela que girava em torno de R$20 mil por mês. Não aguentou, acabou quebrando, entrou nas drogas, estava viciado em drogas, teve ameaças de morte na época por conta de dívida de drogas e começou a perseguir essa moça, pedindo dinheiro. Ele achou que ela teria o direito, ele teria o direito de ser bancado por ela. Antes, ele estava bancando, dando dinheiro para ela. Depois ele mudou a história, ele que queria o dinheiro, ela se recusou e por conta disso acabou perdendo a vida. Perdeu a vida, ele perdeu a cabeça, ela perdeu a vida, acabou matando essa jovem universitária, morava em Castelo, né, do distrito de Estrela do Norte, mas tinha a família dela lá, mas estava com a residência em Cachoeiro, estudava na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E agora, por conta dessa perca da cabeça ali, desse momento aí, ele vai pagar caro por esse crime, um crime de feminicídio, né, que tem uma pena mais pesada, né, um crime hediondo e pode chegar aí a 30 anos de reclusão. Vai sentar no banco dos réus, no final do mês vai pagar pelo que fez. E a seguir, prefeito de Itapemirim movimenta R$30 milhões de forma irregular e contas poderão ser rejeitadas. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, agora para falar de incentivo para as mulheres. Um programa do Banco de Desenvolvimento do Estado, o Bandes, está ajudando mulheres que desejam abrir o próprio negócio. É o programa Mulheres Empreendedoras. Denise tem orgulho em falar da sua marca que nasceu há 8 anos. Eu criei uma linha de cosméticos naturais e há 8 anos eu produzo produtos voltados para mulheres negras, crespas, cacheadas, que querem assumir seus cabelos, enfim. Em busca de autonomia financeira, ela buscou ajuda no Bandes e foi por meio de toda a consultoria adquirida que Denise tem conseguido manter a sua empresa. Autonomia, liberdade para você gerir a sua própria vida, você ter autonomia de lidar com as suas questões sem depender de uma outra pessoa. Eu acho que quando uma mulher empreende, uma família inteira ganha, filhos ganham e fortalece mesmo até uma família inteira e serve de exemplo para amigas. Então, quando uma mulher consegue alcançar seu objetivo, ela ganha autonomia e ganha uma nova vida. Toda essa ajuda oferecida à empreendedora só foi possível graças ao programa Mulheres Empreendedoras do Bandes, em parceria com a Associação Júnior Activement do Espírito Santo. A primeira edição do projeto no ano passado foi um verdadeiro sucesso. Nesta terça-feira, durante uma solenidade, uma nova edição foi lançada, que irá atender cerca de 150 mulheres que desejam empreender. Entre os presentes na solenidade estavam o governador do estado, Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, empreendedoras de vários setores da economia capixaba, além de representantes de outros setores produtivos. E no Dia da Mulher, o Bandes lançou a segunda edição do programa Mulheres Empreendedoras, que tem um único objetivo: fomentar o empreendedorismo feminino no Espírito Santo. Para a vice-governadora, a ação representa uma grande autonomia para as mulheres. Quando a mulher empreende, muitas vezes ela tem vontade de fazer isso da sua própria casa, porque ela quer ter tempo para cuidar da sua família e ao mesmo tempo empreender, ter uma renda, gerar negócios, empregar pessoas. Então as mulheres, quando entram no empreendedorismo, ela precisa de qualificação e ela precisa também de renda, incentivo. Além de auxiliar mulheres a partir dos 18 anos que desejam empreender, o programa irá contar com diversas ações.
Essa mulher aceitando, ela vai ser incubada, então essa mulher ela vai ter direito a um recurso para que ela possa empreender, ela vai ser acompanhada, ela vai ter cursos de como lidar com as finanças, tanto do seu negócio, às vezes é um pequeno negócio, é uma mulher que vende em casa, ela faz um bolo, ela faz um salgado, ela vende roupa e ela quer fazer isso da casa dela, ela tem esse recurso para poder ter capital de giro e também ela vai ter condição de separar a finança do negócio e a finança pessoal. Esse é o maior problema que nós enfrentamos quando alguém abre um negócio. Então, o Band está disposto a trazer essas mulheres e acompanhar essas mulheres de perto através do Instituto. A diretora executiva da Associação Junior Activement fala sobre essa parceria de sucesso. O Band acreditou na Junior Achievement, né? E nós buscamos empoderar mulheres, né? Começamos ano passado, foi um programa super sucesso, em pleno dezembro, final de ano, um dezembro quase com uma pandemia finalizando aí, então foi um dezembro bem agitado, mas a gente conseguiu capacitar mais de 150 mulheres, então tivemos um resultado excelente. Nessa nova etapa do programa é poder realmente participar da vida dessas 140 mulheres que nós vamos atender agora no mês de março. A intenção é realmente auxiliá-las a entrar no mercado de trabalho, dar ferramentas a elas para que elas possam impulsionar os seus negócios ou começar um. Começou a vigorar hoje, né? Já está em vigor uma nova regra para esses serviços de telemarketing, né? Que oferecem produtos. É o dia inteiro o telefone tocando, pessoas oferecendo cartão de crédito, planos de telefonia. Certamente você é incomodado, assim como eu. Eu aqui no meio do telejornal agora, meu telefone toca. 011. Não pode. As empresas, a partir de hoje, elas têm que utilizar um 0303, qualquer empresa de telemarketing, né? E o que chama a atenção é que eu atendi essa ligação aqui enquanto essa matéria era exibida, expliquei à atendente que isso é proibido, que eles estão infringindo uma regra. E muitas vezes esses atendentes acabam sendo mal educados, eles crescem a voz, eles ficam bravos e acabam te ofendendo. Isso tudo está errado. Se você receber um tipo de ligação de telemarketing que não esteja seguindo as novas regras, vá no PROCON, entre na justiça, tem que abrir processo, tem que processar, porque eles incomodam tanto a gente, ninguém mais tem paciência. O telefone tocando o dia todo, essas pessoas oferecendo produtos e ainda desrespeitam a legislação. Então fica aí essa dica, né? Porque, pelo que eu vi aqui no meu telefone, a regra está em vigor, mas as empresas não estão respeitando a legislação. E mais uma vez, a Polícia Militar apreendeu, no caso resgatou pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro. Desta vez, a ocorrência aconteceu na cidade de Bitirama. O Natan Rodrigues tem mais informações dessa ocorrência para a gente. Pois é, Wanderson, primeiro vamos destacar esse excelente trabalho que a Polícia Militar Ambiental tem feito aqui na nossa região sul, né? A gente sempre está trazendo casos aí de animais, de pássaros silvestres que são resgatados e devolvidos à natureza. Essa ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade de Bitirama, no distrito de Santa Marta. A Polícia Militar fazia um patrulhamento ali de rotina pela localidade de Pedra Roxa, quando identificou uma casa com esses pássaros. Segundo a polícia, nessa casa foi encontrada uma espingarda calibre 22 com 10 munições do mesmo calibre. Ao avaliar os animais, ele constatou que tinha um pássaro, 4 coleiros e um trinca-ferro. A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia de Ibitirama. O conduzido, o homem de 38 anos, que era dono dos animais e também da espingarda, ele vai responder pelos atos ilícitos praticados com pena de detenção de 1 a 3 anos mais multa. Os pássaros foram encaminhados para o IEMA, onde vão passar por uma análise e logo depois devem ser devolvidos à natureza. Um excelente trabalho que a Polícia Militar Ambiental fez lá em Bitirama e deve continuar fazendo aí, né? Porque manter esse tipo de animal em cárcere privado sem liberação do órgão é crime. Né, Wanderson? Volta aí no estúdio com você com essa ocorrência. E o prefeito de Itapemirim recebeu parecer pela rejeição das contas por movimento irregular de 30 milhões de reais.
A prestação de contas anual do exercício de 2019 do prefeito de Itapemirim, Tiago Peçanha Lopes, recebeu parecer prévio com a recomendação pela rejeição devido ao cometimento de 4 irregularidades, entre elas a utilização indevida de recursos dos royalties do petróleo e deficiências na emissão do certificado de regularidade previdenciária. A decisão foi da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nela, a Corte de Contas também determinou ao prefeito que continua no cargo, mesmo tendo o mandato cassado por abuso de poder econômico nas eleições de 2020, que na próxima prestação de contas anual promova a recomposição do montante de pouco mais de 30 milhões de reais na conta bancária e na respectiva fonte de recursos dos royalties. Houve ainda outras 3 irregularidades identificadas que, porém, não tiveram danos aos cofres públicos. O parecer prévio é dirigido à Câmara Municipal de Itapemirim, a quem cabe julgar efetivamente as contas do prefeito. E se a Câmara Municipal seguir o parecer, do Tribunal de Contas, rejeitar as contas do prefeito Tiago Peçanha, que está inclusive recorrendo para permanecer no cargo, já que ele teve o mandato cassado, se os vereadores reconhecerem esse parecer, der o aval positivo, o prefeito Tiago Peçanha pode ficar inelegível. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!